Eu estava em uma caminhada de oração enquanto caminhava pelas ruas da cidade que amo e oro, e estava pedindo que Deus rasgasse os céus e descesse. Eu estava curioso ontem à noite porque eu queria cantar algo, uma música só sobre oração hoje. Não falo com o Ricardo ou o Karim e digo: ei, cantem músicas que comecem com a letra P ou R ou qualquer uma dessas coisas. Eu não faço, nós não fazemos, nós não juntamos essas coisas. Enquanto eu estava nessa caminhada, parei em um banco de parque e pesquisei músicas de oração no Google. E surgiu esse popular site cristão. E o que foi surpreendente para mim é que ele dizia que as 15 principais músicas da oração, e 12 ou 13 delas, foram escritas há 50 anos. 50 anos atrás. Desde Apoiando-se nos Braços Eternos, Doce Hora de Oração, Te Conte para Jesus, Que Amigo Temos em Jesus, O Pai Nosso, Take My Life, e que seja tudo isso. E havia apenas 2 ou 3 que, segundo eles, eram contemporâneos. E o que é incrível é que todas essas músicas foram cantadas hoje. E nós nunca, preciso de ti, essa música, preciso de ti, a música, mesmo Deus, a música que o chama, porque as músicas sobre oração simplesmente não são mais escritas. Não há uma música que diga apenas vamos clamar a Deus, vamos interceder. Ninguém está escrevendo música-chave para céu aberto. Grato pela história deste lugar e que David Wilkerson e Carter Conlon foram homens de oração, chamando as pessoas para orar, homens que passaram tempo de joelhos. Tentamos achar alguma forma de trazer o céu para baixo. E pessoal, o céu não desce sem uma igreja começar a orar. Isaías clama, queremos que Deus desça, no versículo 1, mas depois Isaías lamenta no versículo 7, mas não temos ninguém que agitará o coração deles. É o que ele faz. Ele diz, Deus rasgue os céus e desça. Mas no versículo 7 diz, mas quem é que está invocando o nome do Senhor? Quem agita o coração deles? Um céu de aluguel vem de um homem que ora. Não perca essa. Para que uma nação se recupere, precisamos de uma igreja que se ajoelhe novamente. É a isso que Deus nos chama. O grande historiador do avivamento, J. Edwin Orr, disse o seguinte: a história não fala de reavivamentos que não começaram com oração. Que a menos que haja oração, não há despertar. E é por isso que é perigoso hoje o fato de termos, pois quero desafiá-los em apenas alguns instantes e quero que os líderes me ouçam, hoje que estão assistindo, uma igreja sem oração encontrará substitutos e alternativas. Uma igreja sem oração encontrará alternativas e substitutos. Veja, quando você perde a oração em casa, quando você perde a oração entre o povo de Deus, deixe-me dizer a você a primeira coisa. Quando você perde a oração, a primeira coisa que perde é o poder. Você perde o poder do Espírito Santo. Jesus diz em Lucas 24, 49, permaneçam na cidade de Jerusalém até que sejam revestidos de poder do alto. Ele diz que o poder do Espírito Santo só pode vir com uma igreja que se sente confortável em uma sala superior. Quando você perde a oração, as pessoas não percebem isso, você perde o louvor na casa. Porque ouça o que ele diz no Salmo 22, 6, aqueles que buscam o Senhor, o que farão? Louvá-lo sem entretenimento, sem olhar para a música ou para os músicos, mas aqueles que buscam a Deus louvarão a Deus, é o que diz o Salmo 22. Quando se perde a oração, se perde a sabedoria. Ouça Tiago 1,5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Temos de ser uma igreja que tenha poder, sabedoria e louvor. E tudo isso se perde na falta de oração e você se torna um plagiador. Quando você perde a oração, precisa do Google. Quando você perde a oração, precisa de podcasts para pregar. Mas quando você começar a se ajoelhar diante de Deus, Ele enviará sabedoria e poder. Deus enviará louvor e um som de louvor na casa que não pode ser criado por um coral, uma música, um pregador ou um pastor. É um som que faz com que os céus se abram e é um som do céu. Que de repente você sente que está se juntando ao coro do céu. Quando você começar a orar, não louvando com os que estão em um microfone, mas com miríades de anjos que estão diante do trono de Deus, algo acontece. Quando Deus abre os céus, algo acontece quando os céus são rasgados. Quando a oração é perdida, notei que o aconselhamento aumenta na igreja, porque de repente isso acontece.
Você precisa de conselheiros em vez de libertação. Veja, o louvor precisa de adereços. Os pregadores se tornam comunicadores e a unção dá lugar a palhaçadas. E estou aqui para lhe dizer que precisamos de uma igreja que ore. Precisamos de um povo que ore. Precisamos de um povo que diga: não, Deus, rasgue os céus e desça mais uma vez e faça algo em nosso país, em nossa nação e em seu país ao redor do mundo. Jesus disse em Mateus 21:13, minha casa será chamada de quê? Não é uma casa de louvor, não é uma casa de adoração, nem mesmo uma casa de pregação, é uma casa de oração. E sua casa se tornou tudo o que está focado em tudo, menos isso. E é por isso que devemos lutar pela oração na igreja. Devemos lutar para orar. Meyer, o grande evangelista do século XIX, disse assim, não perca isso. Ele disse, a maior tragédia na vida não se trata de uma oração não respondida, mas de uma não oferecida. É quando nem mesmo oramos mais. Ele diz que não está sem resposta. É quando ele nem é mais oferecido. Eu estava lendo a história de o grande golfista profissional, Arnold Palmer, que estava jogando uma série de partidas de exibição na Arábia Saudita. Quando terminou, o rei da Arábia Saudita ficou tão impressionado com a experiência de Arnold Palmer que quis presenteá-lo. E esse Palmer, multimilionário por direito próprio, de todos os mestres que ele ganhou e todos os comerciais que ele fez, ele disse ao rei, não é realmente necessário. Gostei de conhecer seu povo e jogar em seu país, mas não preciso de um presente do rei. O rei demonstrou seu extremo descontentamento por não poder dar um presente ao profissional de golfe. De fato, Palmer foi informado por segurança, você precisa aceitar o presente de um rei. Então Palmer sabiamente reconsiderou e disse, bem, que tal me dar um taco de golfe? É isso, apenas um taco de golfe como uma lembrança maravilhosa aqui. A história, o artigo dizia que o rei estava tão satisfeito que no dia seguinte um mensageiro entregou no quarto de hotel de Palmer um taco de golfe, mas não era um taco de golfe, era o título de um clube de golfe nos Estados Unidos. Não era um taco, era como um clube com prédios, 18 buracos e árvores. Ele entregou um clube de golfe completo como um clube de campo, foi o que o rei lhe deu. E li esta história, eu digo, qual é a moral da história? Toda vez que oro, estou na presença do rei. E deixe-me dizer isso, quando você está na presença do rei, peça grande. Peça a Deus que rasgue os céus, desça e derrame seu espírito mais uma vez. Aleluia. Max Lucado disse o seguinte, ele diz que o poder da oração não está em quem ora, mas em quem a ouve. É aquele que pode aceitar nosso fraco pedido e fazer coisas grandes e poderosas. Portanto, se há algo que temos que começar para melhorar com essa letra P, oração, porque estamos falando com o rei. Estamos falando com o rei dos reis. E quero lhe dar duas passagens enquanto me aprofundo um pouco mais. Que haverá uma cobrança e um desafio para nós hoje. Haverá aquele aleluia no início, mas depois você verá o obstáculo que pode surgir, que tentarão nos impedir de falar com o rei. Por isso quero lhe dar duas passagens. Quero lhes dar daqui a pouco o Salmo 65. Essa é a razão pela qual oramos. Quando começarmos a recuperar a oração novamente na igreja, vou terminar com 1 Reis capítulo 20, que é o desafio de orar. A cobrança antes do desafio. Quero lhe falar sobre o que chamo de meu nome favorito para Deus na Bíblia. Ouvir o coral cantar. Meu Deus, é incrível. Que música fenomenal. Meu libertador, meu curador. E quando você começar, meu provedor, quando comecei a ouvir todos aqueles nomes que o coral estava cantando, fui muito abençoado. Mas por mais grandiosos que sejam esses nomes no Salmo 65, bem no meio do louvor e da adoração de Davi, há algo monumental sobre quem é Deus e um nome para Deus. Saltou para mim, esse é o meu nome favorito para Deus. Ele é um libertador, agradeço a Deus. Ele é um curador. Quantos já o experimentaram como um curador? Ele é, como a música que cantamos aqui, um quebrador de correntes. Quantos já tiveram correntes quebradas em sua vida?
Só estou lhe dizendo que agradeço a Deus, Ele é um Salvador, Ele é a minha salvação. É sabedoria. Mas eu lhe digo que Davi estava louvando a Deus no meio do caminho. Não sei se Davi percebeu que em seu louvor, ele diria algo revolucionário sobre a oração. Era quase como se David estivesse vomitando um elogio e alguém ao seu lado dissesse: "Uau, isso é incrível!" Ouça o que Davi diz no Salmo 65, versículo 1. Ele diz: "Louvado seja", e voltaremos a explicar por que ele diz isso. O louvor o aguarda. Uma versão diz que o louvor de nós está esperando. Há essa expectativa porque sabemos que haverá um grito. Ele diz: "O louvor te aguarda, ó Deus, em Sião." Aqui está o meu nome favorito. Tu, que responde à oração. Estou lhe dizendo, guarde todos os outros nomes. Saber que Ele é o Deus que responde às orações. Meu coração deu um salto, pulou. Uma dessas palavras dentro de mim, ele fez: quem responde às orações? Essa é a frase adjetiva que começa a modificar a palavra tu. Essa é a segunda parte, que descreve o tu. O atributo que ele dá quando diz te, tu. E em vez de chamá-lo apenas de Deus, ele diz: tu que responde às orações. Estou lhe dizendo que essa é a minha nova palavra de louvor. Eu simplesmente digo: você que responde à oração, me dá. Vamos lá, lance uma agora mesmo. Tu que responde à oração. Aleluia. E é por isso que ele diz na primeira parte, ele diz: não perca isso. Ele diz que nosso louvor está em pausa neste momento, porque nosso louvor está esperando, porque sabemos, versículo 2, que tu que responde à oração. Não precisamos nem mesmo de um pregador, não precisamos de música. Não precisamos, porque haverá louvor suficiente em nós, porque o Senhor responde às orações. Porque, amigos, e se vocês nunca oraram e responderam a uma oração, então eu lhes digo, vocês estão perdendo algo no louvor e na adoração. Algo acontece quando você diz: Ele me curou, Ele me libertou, Ele me salvou, Ele me guiou, Ele me protegeu. No trem, no metro, Ele é bom. Foi um pouco pessoal. Tu que responde à oração. Aleluia. Esse versículo é tão incrível e tão importante que eu faria um desserviço a ele, para não passar para o lado prático em alguns momentos. Fiquei pensando comigo mesmo, meu problema não é Deus responder, mas o povo de Deus não orar. O problema não é que Deus não esteja respondendo, mas que não estamos orando. Como é triste ter um Deus que responde às orações, mas um povo que não pede. Ter um Deus que responde orações, mas um povo que se ocupa com outras coisas diariamente. Quando pudermos invocar o rei, faça um pedido ao rei. Que acusação terrível temos no livro de Tiago 4:2, quando Tiago diz: vocês não têm porquê. O que nos diz que estamos empobrecidos de nós mesmos, de milagres, de bênçãos, de libertação, de salvação, de avivamento. Não é incrível que a oração é nossa maior luta na caminhada cristã? Eu poderia parar aqui. Posso fazer uma chamada ao altar para aqueles que estão tendo problemas para serem consistentes em sua vida de oração. 99% de vocês se levantariam e diriam isso. O outro 1% estaria mentindo. Portanto, o que você entende é que é sempre uma luta pela consistência. Por quê? Porque a oração é uma luta para ser consistente. Por causa disso, tu que respondes à oração. É isso que assusta o inimigo. Porque servimos um Deus que responde orações. Pessoal, com 4 filhos, há 2 coisas que você ama. Você ama Costco. E você ama reembolsos. Você procura todas as saídas. Assim, quando você compra eletrodomésticos ou qualquer coisa para casa que tenha um valor alto em dólares, você pensa, ok, está em promoção e há algum desconto para ele? Se você está comprando algo, você pensa, ok, a Best Buy é grande em descontos. Você compra algo que poderia pagar 300 ou 400 dólares por aquela geladeira ou máquina de lavar. Alguém disse, o quê? Em que planeta você está? Você pode comprar uma geladeira ou uma lavadora, mas de repente eles dizem, mas se você comprar por esse preço, envie isso e você receberá 150 ou 200 de volta.
Pessoal, eles não estão fazendo isso porque são generosos, mas porque vocês nunca enviam. Sabe por que essas empresas descobriram? Eles descobriram isso, disseram, se dermos descontos e fizermos com que as pessoas peguem o X, eles descobriram que apenas 18% das pessoas o reivindicam. Quantas pessoas lucram com o nome mais maravilhoso de Deus? Tu que respondes à oração? Tu que respondes à oração? Quero me concentrar no Deus que responde às orações, que começa, que podemos invocá-lo, que Deus está apenas nos desafiando hoje. Veja, Jesus faz algo em Mateus 6, no Sermão da Montanha, que não ocorre em nenhum outro lugar na Bíblia. Está ligado à oração. É esse versículo profundo, bem no meio, bem no centro do Sermão da Montanha. E é isso que Jesus diz. Jesus diz isto. É um desafio para todos nós hoje. Ouçam o que ele diz. Mas você, ao orar, vai para o seu quarto. E fechando a porta, ore a seu pai que está em segredo no lugar secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará abertamente. O que significa, mantenha esse versículo aí em cima por um momento. O que significa que a oração nunca é uma perda de tempo. Deus sempre recompensará aqueles que entrarem a... Mas aqui está o que é incrível. Veja esse versículo novamente. Mas você, quando orar, entre em seu quarto e depois de fechar a porta, ore ao Pai Celestial que está em segredo, e seu Pai que vem em segredo o recompensará abertamente. Está pronto, igreja? Que é incrível. Esse é o único versículo da Bíblia que tem o pronome no singular 8 vezes. Você, você, seu, você. Ele está dizendo que o desafio é com você. Volte ao versículo. Vou voltar ao versículo novamente. Mas você, quando orar, entre em seu quarto e depois de fechar a porta, ore a seu pai que está no lugar secreto. E seu pai que vem em secreto o recompensará abertamente. Acho que o desafio é para você... Só pensando. Quero que a igreja ore. Quero que as pessoas orem. Não. Queremos você ore. Queremos que você comece a entender. Agora, pessoal, entendemos que é um desafio. O desafio da oração está aí. É o Adalio. Tozer disse assim. Ele diz que o desejo de reavivamento ou o céu aberto e ao mesmo tempo negligenciar a oração é desejar um caminho e andar por outro. Ele disse que não é assim que funciona. Agora, pessoal, eu entendo. Como igreja, as pessoas olham para a igreja fora da igreja e dizem, olhe para a igreja, ela está uma bagunça. E tudo está uma bagunça por dentro com tudo acontecendo. E essas são as pessoas de fora que estão dizendo que estamos em uma bagunça. Eu quero ir, venha por dentro. É ainda pior. E tudo bem? Estamos apenas, pessoal, deixando Deus reconstruir e fazer algo dentro de nós novamente. Não somos perfeitos. Deixe-me dizê-lo assim. Minha lápide favorita que ela já tinha feito foi feita por Ruth Graham. Ela fez antes de Billy Graham morrer, sua esposa Ruth Graham faleceu. Mas anos antes de falecer, um dia estava dirigindo e entrou em uma zona de construção e ela chegou ao fim. E a placa dizia isso, fim da construção. Obrigado por sua paciência. Ela diz, é isso. É isso que eu quero em minha lápide. Fim da construção, obrigado por sua paciência. Bom, está lá. Se você for para a Carolina do Norte, isso está escrito em seu túmulo. E estou apenas pensando e falando comigo. No momento em que você se torna um cristão, colocamos cones amarelos, sinais amarelos, porque estamos todos em construção, tentando dizer, Deus, nós o queremos, precisamos de ti, precisamos que tu nos ajude. Pessoal, se pudessem ver no espírito, há cones amarelos ao redor deste púlpito neste momento, dizendo, tenha paciência comigo. Estamos em construção, mas um dia chegará. Chegamos ao final da construção e quando o vemos como ele é, agradeço a Deus pelo fato de que, de repente, a construção terminou naquele dia. Mas, por enquanto, estamos em construção. É por isso que a grande música, o escritor John Newton, que escreveu Graça Maravilhosa, diz assim, não sou o que deveria ser e não sou o que eu gostaria de ser. E nem mesmo sou o que espero ser quando chegar ao céu. Mas graças a Deus não sou mais o que costumava ser.
Quantos podem levantar e dizer, eu não sou o que era? Há mais alguém aqui no mundo todo ou neste lugar que possa dizer, se você vir minha vida que estou em construção neste momento, outra pessoa que possa levantar e dizer, estou em construção no momento. Bem-vindo à equipe. Bem-vindo à igreja de Times Square. Há cones por toda parte. Agora, já que sabemos que Ele é o Deus que responde à oração, tu que respondes à oração, qual é o desafio? Recebemos essa cobrança no Salmo 65, mas qual é o desafio? Fiquei tão comovido. Ao ler isso, eu disse, ó Deus, por favor, não deixe que isso aconteça em minha vida. É um desses cones de construção. O evangelista dos dias modernos, que Deus usou, Francis Chan, que disse isto, ele disse, nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas o sucesso nas coisas da vida que realmente não importam. Não. Observe isso por um segundo. Deixe isso transparecer por um momento. Meu maior medo é ter sucesso em coisas da vida que realmente não importam. Ser um especialista literalmente no temporal, nas coisas que não se traduzem em eternidade. E é por isso que, para entender esse nome, você que responde à oração, eu digo, Deus, é nisso que eu quero ser um especialista, é isso que eu quero. Quero orar porque há muitos cones de construção ao redor, inclusive em minha vida de oração e ao redor de minha vida, mas, ó Deus, eu lhe agradeço, apesar de estarmos em construção, não é como quando você está dirigindo. Você já dirigiu por uma rua que estava em construção há anos pensando, será eles estão sempre trabalhando nisso? Alguém já pensou nisso? Nenhum de nós, nova-iorquinos, pensa assim quando o vemos. Nunca pensamos assim. Mas o que é surpreendente para mim, eu posso dizer isso, é que Deus está sempre trabalhando em nós. O Espírito Santo está sempre trabalhando em nós. Quero lhe dar 2 versículos do Antigo Testamento, que é o obstáculo. Ela ocorre no meio de uma história maior e, por alguma razão, o Espírito Santo, assim que tivemos uma interrupção do momento de louvor de Davi no Salmo 65, essa história gigantesca no livro de 1 Reis 20, quase se destacou para mim que Deus disse, eu vou colocar isso aqui porque esse é o perigo de ter sucesso em coisas que realmente não importam. Uma história de 2 versículos. Está no meio de uma batalha do Antigo Testamento. Israel está no meio de uma guerra contra os arameus. E enquanto o rei estava passando, o rei de Israel, ele pensou, esse diálogo de 2 versos é convincente e é com isso que quero terminar hoje. Quando digo a palavra terminar, aqueles que me conhecem bem, isso não significa nada. Estou apenas lhe avisando. Se você está nos visitando, isso significa que ele acabou? E a resposta é não. Então deixe-me ler isso para você agora. Veja o que ele diz. 1 Reis capítulo 20. E enquanto o rei passava, lembre-se de que essa é apenas uma história que foi lançada no meio de uma batalha. Quando o rei passou, este homem clamou ao rei e disse, teu servo saiu para o meio da peleja, e eis que um homem se desviou e trouxe um homem a mim. E ele disse isso, ele disse, guarde esse homem. Se por qualquer motivo ele estiver desaparecido, sua vida será pela vida dele, ou então você pagará um talento de prata. O que ele estava dizendo era, proteja esse cara, agora você será um carcereiro. Ele é um prisioneiro de guerra. Agora veja o que esse homem diz. E essa é a parte que trouxe convicção. Quero apenas passar o restante aqui. E ele disse, enquanto seu servo estava ocupado, aqui e ali ele se desapareceu. E o rei de Israel lhe disse, assim será o seu julgamento, pois você mesmo o decidiu. Esta é a parte que me pegou, pessoal. Enquanto seu servo estava ocupado aqui e ali, a principal coisa que eu deveria fazer, eu a perdi. Veja isso. Eu estava encarregado de vigiar esse prisioneiro. Era meu dever. Era isso. Era nisso que eu deveria ser bem-sucedido, porque era uma questão de vida ou morte. No entanto, enquanto eu estava ocupado aqui e ali, negligenciei as coisas que eu deveria estar atento. Ele não conseguia nem dizer o que estava fazendo. Ele estava apenas ocupado aqui e ali. É muito perigoso quando confundimos movimento com progresso ou agitação com produtividade. Era o desafio que eu tinha para rezar. Tenho 59 anos e farei 60 este ano. Mas isso aconteceu comigo aos 19 anos, há 40 anos. Há 40 anos, aos 19 anos.
Era meu primeiro ano em Detroit. Fiquei muito cansado. Todos os dias estávamos nas ruas evangelizando. Todos os dias, 5 horas por dia durante um verão inteiro. De segunda a sexta-feira saíamos das 12 às 17 horas. Nós distribuíamos, essa será uma palavra nova para algumas pessoas da geração mais jovem, distribuíamos uma coisa chamada folhetos. Quantos se lembram do que é um folheto? Não trilhos de trem. Esses livrinhos são livrinhos do Evangelho. Distribuíamos folhetos 5 horas, ou seja, 25 horas por semana. E estou lhe dizendo, foi 1 mês, quase 2 meses, e ninguém foi salvo. Se você estivesse na minha equipe, 0. Não tivemos nenhum sucesso. Mas eu estava ocupado fazendo outras coisas. Estava ocupado fazendo coisas. E nunca vou me esquecer, onde fiquei tão insatisfeito, eu disse, Deus, estou fazendo todo o resto, mas não estou fazendo o que preciso fazer. E assumi um compromisso aos 19 anos. Eu disse, Deus, vou me levantar. Eu nunca fiz isso antes. Não houve mesmo preparação para isso, mas Deus, vou me levantar todas as manhãs. Naquela época, às 7 da manhã. Vou orar e vou orar por 1 hora para que você venha para as ruas desta cidade. Eu preciso do Espírito Santo. Estava chateado com o fracasso. Eu estava tão chateado que não sentia poder algum. Quando você perde a oração, perde o poder. Quando se perde a oração, perde-se o louvor. E quando você perde a oração, perde a sabedoria. E assim eu fui e nada disso estava lá. Não havia nenhum louvor esperando que Deus voltasse, como se as pessoas fossem salvas, ou nada disso estava lá. Nunca me esqueço de que comecei a me levantar às 7 da manhã. De manhã, pessoal, posso lhes dizer, esse tempo de oração, talvez eu tenha dado alguns aleluias nos primeiros 3 minutos e fiquei sentado por 57 minutos dizendo, estou aqui. E eu me sentava lá por 57 minutos todas as manhãs. E estou lhe dizendo, enquanto estava sentado lá, Deus não estava chateado comigo. Ele não estava como bem, diga algo. Eu estava sentado lá e te digo que cada manhã que eu chegava, parecia que o céu começava a se abrir. E Deus começou a fazer algo em meu coração que sou muito grato aos 19 anos. Lembro-me da semana seguinte, quando o avanço começou a acontecer, Deus começou a se mover e as pessoas começaram a ficar doentes. Era como se Deus falou, tu que responde às orações, basta pedir. Apenas peça que as pessoas sejam salvas. Peça para que famílias sejam salvas. Peça para que um cônjuge seja transformado. Se você estiver assistindo da Dinamarca, do Quênia, de Porto Rico ou da Itália, basta perguntar. Peça a Deus. Não deixe nada sem oferecer. Basta dizer, Deus, o Senhor é aquele que responde às orações. O louvor está esperando por ti. O louvor está aguardando nesta casa na ponta dos pés, esperando pelo Deus que responde às orações, para aparecer em minha casa, para aparecer em meu corpo doente, para aparecer no meu filho pródigo, para aparecer no meu supervisor demoníaco naquele emprego, para aparecer e fazer algo que eu não consigo fazer. Porque quando eu aperto minhas mãos, é uma declaração de guerra. E diz, não vou permitir que a desordem esteja em minha casa, meu casamento, minha vida, minha mente. Mas hoje estou com as mãos postas, acreditando em uma revolta de Deus. Foi o grande psicólogo cristão, Dr. James Dobson, quem disse isso. Ele disse, se Satanás não conseguir fazer você pecar, ele o fará ficar ocupado. E ele diz, e isso é quase a mesma coisa. Pessoal, vejam isso. Peguem seus telefones, não olhem para mim, peguem seus telefones e tweetem isso. Okay. Isso é o que é importante. Foi aqui que o homem fez erro. Ele ficou tão ocupado que perdeu a vida de oração. Ele falhou em sua responsabilidade de vigiar o prisioneiro. Fiquei tão ocupado com o ministério que nem mesmo orei quando estava aqui. Mas sou muito grato por Deus ter se apoderado de mim ainda jovem. Porque nossa meta não é para estarmos ocupados, mas para resgatar o tempo. É para isso que Deus nos chamou. Organizamos nossa vida resgatando o tempo. Nós nos tornamos especialistas ou melhores naquilo em que deveríamos ser quando podemos redimir o tempo. Ouça Efésios 5,16. Redimindo o tempo porque os dias são maus.
Ou o novo padrão americano diz o seguinte: aproveitando ao máximo o seu tempo porque os dias são maus. Sabe, quando penso nisso na versão Rei Jaime e diz, redimindo o tempo, fico pensando, como faço para redimir o tempo? Como faço para não me tornar um especialista em coisas que não importam? Veja e pense nisso. Por que Paulo faria isso? Por que o apóstolo Paulo usaria redimir, a palavra que associamos à cruz e à morte de Jesus? Porque ele tomaria uma decisão tão importante e melhor. Eu não a chamaria de uma palavra frágil, mas por que ele usaria uma palavra tão monumental como redimir? Dizemos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Mas por que ele o associaria ao tempo? Porque o apóstolo Paulo estava analisando o que fazemos com esses poucos anos que Deus nos deu. Tão valioso que ele diz, não desperdice isso, redime-lo. Há um preço para isso. É o preço que se paga. O significado da palavra redenção é alguém que paga o preço para tirar alguém da escravidão. Redimir, redenção é caro, é valioso. Por isso quero apenas lhes dar rapidamente sobre o rendimento do tempo em oração. E descobrir que não nos tornamos especialistas em coisas que realmente não importam. Eu quero participar disso. Se eu quiser ser bem-sucedido em algo pessoal de coração, quero ser bem-sucedido na oração. Por quê? Porque tu que responde à oração, é por isso que quero orar. É por isso que faço isso. Essa é a minha missão. Quando li isso, eu disse, ele é um libertador. Ele é um provedor. Ele é um Deus que é um salvador. Mas tu responde à oração. Então, aqui está o que aprendi. Anote essas 3 coisas. Farei isso rapidamente. E que quando eu digo rápido também não significa nada. Então vamos fazer isso. Que vem, farei isso rapidamente. Eu não tenho isso. Sim, posso fazer isso agora. Número 1. Faça com que Deus seja o primeiro e não parte de seu dia. Colocá-lo em primeiro lugar. Veja, a coisa com Deus não funciona um dia por semana. Isso é religião. Quando, pessoal? É por isso que a Bíblia se refere ao nosso relacionamento com Jesus como um casamento. Nós somos a noiva. Ele é o noivo. Que relacionamento Cindy e eu teríamos se eu só falasse com ela aos domingos? Haveria mais cones de construção, médicos e cirurgiões, inclusive ao meu redor naquele momento. Não tem um relacionamento. Não pode ter um relacionamento falando com Deus somente aos domingos. Isso é religião. A religião diz, dê-me apenas 2 horas por semana. Em um relacionamento se conversa diariamente. E começamos a nos comunicar. Eu estava falando ao telefone outro dia. Cindy e eu estávamos fora da cidade por alguns dias. Estou olhando meu telefone porque estávamos em um evento para um de nossos filhos. E estou observando meu telefone ficar com a bateria vermelha. É um momento temido quando ele fica vermelho e você pensa, não vou ter muito mais tempo para isso. E a bateria estava ficando fraca e em alguns instantes o telefone desligou. É preciso encontrar um carregador para colocá-lo em funcionamento e fazê-lo voltar a funcionar. Mas o que foi incrível foi que eu o carreguei no dia anterior, mas por algum motivo ele não foi carregado à noite. E o que eu estava tentando fazer era viver com uma carga do dia anterior. E o telefone, por mais que você fale, isso não funciona com a carga do dia anterior. Tenho de conectá-lo todas as noites para recarregar o telefone, para que eu possa começar a me comunicar e fazer o que devo fazer. Ele não pode fazer o que fez ontem com uma carga de 2 dias atrás. Todos os dias esse telefone precisa ser energizado. E alguns de vocês se conectam no domingo e esperam que isso funcione nos outros 6 dias. Vou lhe dizer uma coisa. Alguns estão pensando, onde ele quer chegar com isso? E agora você está dizendo, ok, deixe-me dizer, alguns de vocês se ligam no domingo. Deus, eu o amo, Deus. Tu é o Deus de Maria, o Deus de Abraão e o Deus de Davi com pedras. Vou lhe dizer algo agora mesmo. Ouça-me atentamente. É bom que essa não seja a única vez que você invoca o Deus de Abraão. É melhor chamá-lo na segunda-feira, porque aquela carrega no domingo, vou lhe dizer, precisa de uma nova carrega na segunda-feira. E é melhor você recarregar na terça-feira. Você precisa se levantar de manhã e dizer, Deus, preciso me conectar ao céu. Tenho que ouvir o que Deus está me dizendo. Graças a Deus o que Ele fez aqui. Mas preciso de algo novo.
Preciso de algo novo. Pessoal, ouçam. Damos mais atenção ao nosso celular da Apple do que à nossa Bíblia. Para o Salmo 65, a Deus que diz: Deus, tu que respondes à oração. Aleluia. Vamos nos conectar, cada um de nós. É o único momento, ouça, é o único momento em que os discípulos viram Jesus que se conectava todas as manhãs. Foi a única vez em que os discípulos pediram um currículo e um curso de estudo depois de verem o que a oração realizava por Jesus. Eles disseram: Deus, a única vez que foi falado. Aconteceu que enquanto Jesus estava orando em um determinado lugar, quando terminou, depois de ele se conectou, um dos discípulos bem sabiamente disse: Senhor, diga-me o restante das palavras. Ensine-nos a orar. Inteligente. Sabe o que estava dizendo a eles? Ensine-nos a fazer isso todos os dias. Precisamos de um toque novo a cada... Pessoal, tenho que fazer isso todas as manhãs. Tenho que me conectar e dizer: Deus, cheguei a uma época em que eu estava tendo indivíduos pedindo: podemos nos ver antes do trabalho? Podemos nos ver antes? Então você pode me encontrar a esta hora da manhã, a esta hora? E eu apenas lhes digo: não posso. Perguntam por quê? Digo: tenho um compromisso. Depois um rapaz me perguntou 3 vezes: podemos nos ver hoje de manhã? Eu disse: o mesmo, eu tenho um compromisso. Perguntou uma 3ª vez. Ele disse: com quem você se encontra todas as manhãs? Eu disse: aquele que responde às orações, é com ele que vou me encontrar. Eu disse que você não gostaria de se encontrar comigo a menos que eu me encontrasse com ele. Eu disse: você entendeu tudo errado. Você acha que precisa se reunir comigo? Você precisa falar com ele. Colocar Deus em primeiro lugar, não como parte. Eu vou pular. Que horas são? Não estou pulando nada. Deixe-me dizer uma coisa, são 11h40, temos tempo. Dê-me apenas 10 minutos, dê-me 10 minutos. Okay. Tive dificuldade em colocar isso aqui ou não, mas vou lhe dizer, mas isso me ajudou. O número 2 será curto e o número 3 será mais curto. Não significa nada. E é o número... Eu ia tirar isso e disse: Senhor, não, isso me ajudou. E eu escrevi isso: veja o fim das coisas, não o começo das coisas. Deixe-me explicar o que isso significa por um momento, pois retiro isso do livro de Eclesiastes. Tantas pessoas se apressam em fazer coisas no início, é brilhante e todos estão fazendo. Mas Deus quer que você veja as coisas daqui a 5 e 10 anos e diga: isso realmente importa daqui a 10 anos? Isso. Sou muito bom em ser o comissário do futebol de fantasia. É realmente importante que eu seja um especialista em pickleball. Então você pensa: por que o pickleball? Porque eu não jogo. Então deixe-me dizer que é fácil. Portanto, nenhuma dessas coisas é ruim ou mal. Não se tornem especialistas e ignorem o que realmente importa. Você tem que... Não vá em frente e entre nele. Deixe-me explicar. Salomão, o homem mais rico que já viveu no planeta, não tinha responsabilidade. Ele tinha todos os recursos à sua disposição. E essa é a famosa palavra que ele usa no final. Tudo é vaidade. Essa é uma palavra importante porque ele não diz que é burro ou inútil. Ele diz vaidade. Agora, pessoal, a palavra vaidade é enorme. O idioma hebraico é pitoresco e preciso lhe mostrar o que essa palavra realmente significa. O que estava em sua mente. O livro de palavras teológico do Antigo Testamento diz o seguinte: ele diz que no idioma hebraico a palavra vaidade era uma imagem de um balde que era colocado em um poço. E quando você o mencionou, não havia nada nele. É isso, você passa por todo esse trabalho e traz tudo. E quando finalmente é aberto, não há nada lá. Pessoal, é isso que Salomão estava dizendo. Ele disse: eu fiz tudo o que você pode imaginar e cada balde estava vazio. Pessoal, olhem para mim. Antes de sair em uma viagem e colocar isso, é melhor ter certeza de que há algo nesse balde. Se você for fazer o trabalho, é melhor ter certeza de que quando apareça, haverá água lá dentro.
E eu lhe digo que toda vez que você se levanta de manhã e clama a Deus, eu lhe digo se o balde vier à tona, você estará cheio de tudo o que Deus tem, e de tudo o que Deus tem vale a pena o trabalho. Cada vez que você diz isso, a cada momento, a cada manhã que você ora, esse é um bom balde, pessoal. É um bom balde. Quando vocês entram na igreja, o pastor Patrick e eu estávamos conversando sobre isso. Quero apenas dizer, quando você vem ao culto aqui às terças-feiras, temos a oração antes do culto, mas os domingos, quer que lhes digam o que é um bom balde? Quando você chega cedo, cara, comece a orar aqui neste altar. Comece a orar, comece a descer aqui e vá. Então você tem que pensar, é melhor ficar sentado, verificar meu celular e começar a enviar mensagens? Ei, como vai? Cadê tu? Estou indo. Não. Está na igreja? Por que não levanta e começa a orar? Que tal se todos os domingos você dissesse, não estou sentado ali enviando mensagens de texto e não apenas olhando. Vou descer e orar para que, antes que a cortina suba, possamos dizer que este é um bom dia. Balde. Vamos abaixar o balde e vamos subi-la. Quantos estariam dispostos a dizer, começaremos a dizer que esse é um bom balde para nós? Última coisa, os músicos vêm. Isso é real. Eu te disse, é curto. Tem coisa. Quando você ora, está convidando Deus para todas as áreas de sua vida. Você está convidando Deus para tudo. Agora eu te explico. Isso é muito, muito importante para mim. Sabe, foi o É isso que Paulo diz. Redimas o tempo, pois os dias são maus. Redimas o tempo. É fazer com que cada dia, cada hora, cada momento conte. E quando Deus está envolvido, eu lhe digo, há poder, há louvor, há sabedoria. Está tudo aí o que Deus dá. Um nome que se perdeu na história da igreja é, eu diria a todos os jovens, seus livros, sua biografia. Ele não escreveu livros, mas suas biografias de fé me desafiam sem parar. Ele fundou um orfanato em Bristol, Inglaterra. Seu nome era George Mueller. Ele foi considerado um dos grandes homens de fé. Em sua autobiografia, ele disse isso, e foi isso que me desafiou a redimir o tempo. Ele disse, se eu tiver 5 horas em um dia para trabalhar, ele disse, conseguirei mais se eu orar 1 e trabalhar 4, do que se eu trabalhar todos os 5. Você está sentado aí. Deixe-me tentar isso. Deixe-me ver se consigo, porque eles parecem maus desse lado. Então deixe-me dizer isso. Mueller disse que, se eu tiver 5 horas, vamos reiniciar o processo. Vamos ver se conseguimos fazer isso. Aqui parece mais amigável. Se eu tiver 5 horas em um dia, farei mais se orar 1 e trabalhar 4, do que se trabalhar todas as 5 horas. Vou te dar mais uma chance. Vou te dar mais uma chance. Realizarei mais. Estamos aplaudindo. Deixe-me explicar. Ok, você está de volta, time. Está de volta, time. Deixe-me explicar. Vou explicar como isso é importante. Tem que ser, Marcos, um dos... Estou tentando pensar. Esse deve ser um dos versículos mais misteriosos do Novo Testamento na vida de Jesus que eu já vi sobre a redenção do tempo. Quando você convida Jesus na sua vida, ele redime o tempo. Ele ganha tempo, anos que o verme do cancro comeu. Ele restaurará os anos. Ele restaurará os anos. Está em João capítulo 6. Deixe-me ler o que ocorre. E é aqui. Você precisa clamar ao Deus que responde à oração. Tu que responde à oração. Ouça isso. João 6,16. Ao anoitecer, seus discípulos desceram ao mar. Quando Jesus o envia em um passeio de barco, você sabe, uma tempestade está chegando. Em algum momento, se eu for os discípulos, não vou entrar nesse barco. Porque todo passeio de barco que fazemos é sempre uma tempestade. Por alguma razão, ou você está dormindo ou não está lá. É isso que acontece, é isso. E entrando no barco, começaram a atravessar o mar até Cafarnaum. E já havia escurecido e Jesus ainda não tinha ido até eles. O mar começou a se agitar por causa do vento forte que soprava. Depois de terem remado cerca de 3 ou 4 milhas,
viram Jesus andando sobre as águas. Aproximar-se ao barco, eles assustaram. Mas ele lhes disse: sou eu. Não tenham medo. Agora vejam isso, pessoal. Que vem. Eles estavam dispostos a recebê-lo. Aí vem Marcos. Veja isso. Veja esse versículo. Eles estavam dispostos a recebê-lo no barco. Ali. Você vê o que acontece. Eles o levaram no barco e logo o barco estava na terra para onde estavam indo. Estou pensando, ok, deixe-me tentar do lado. Vida, pensa, você fez bem. Eles estavam em um barco, estavam remando e não conseguiam acertar. Jesus, quando você entrar em minha jornada, você entrará em minha vida. Você poderia entrar no meu dia, você poderia entrar em minha situação. E Deus diz: você está remando há dias, semanas, meses, anos. E Deus diz: você não me convidou para entrar. Deixe-me entrar. Eu vou redimir o tempo para você e levá-lo até onde precisa estar. Eu só tenho que ser levado para o barco. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, fique de pé comigo. Aleluia. Tu que responde oração. Aleluia. Aleluia. É incrível. Se eles não o convidaram para entrar, ainda estariam remando. Vamos resolver isso. Gostaria que pudéssemos fazer isso, colocar Jesus no barco. Coloque-o na sua vida. Coloque-o no seu dia. Bem, eu sou professor na NYU. Coloque-o na NYU. Coloque-o na Fordham. Coloque-o na Columbia. Chame Deus para isso. Chame-o no Manhattan College. Coloque-o em sua universidade que está assistindo em todos os Estados Unidos. Coloque-o em Harvard. Coloque-o em Yale. Deus nisso e dizer: Deus, não posso fazer isso. Sabe o que fazemos? Continuamos remando. Convide-o para entrar. Isso que você faz. Você vai, Deus, eu vou convidá-lo a entrar. Vou lhe pedir que entre, Senhor, e me ajude. Sabe o que ele faz? Ele redime o tempo. Todo o trabalho árduo de Karim, do coral e de todos, Deus vai e me convide. Deixe-me redimir o tempo. Deixe-me redimir. Você vai. Eu estudei, fiz isso, pratiquei, fiz todas essas coisas. Eles ficavam irritados. Da Madre Teresa e suas missionárias da caridade na Índia, porque elas estavam trabalhando com pessoas que estavam morrendo em Calcutá. E eles diziam todos os dias, quando estão bem no meio de trabalhar com pessoas morrendo, elas simplesmente iam embora. Por 2 horas, eu acho que era o tempo, não consigo me lembrar. Elas só desapareciam. Todos os visitantes perguntam por quê? Por quê? Há tanta carência, tanta carência. E isso é o que eles disseram. Eles disseram que aprendemos que isso funciona. Trabalhar sem oração é alcançar apenas o que é humanamente possível. Não vamos comer, não vamos descansar. Vamos orar para que possamos voltar e fazer o que somente Deus pode fazer nessas situações. É isso que aconteceu. Você... Sabe o que eles dizem? Se não formos orar, estaremos remando o tempo todo. Mas se formos buscar Deus, vamos imediatamente em terra seca. Imediatamente em solo seco. Isso é incrível. Quando você olhar esse versículo, convide-o a entrar. Pessoal, ouçam-me. Online, em uma varanda, você está ouvindo do anexo. Não era possível entrar no santuário principal. Deixe-me dizer isso. Convide-o. Deixe eu mudar-te. Alguns de vocês têm 40, 50, 60 anos e ainda estão remando. Eu vou acertar isso. A vida vai melhorar, meus filhos vão me amar. Meus netos. Há netos? Graças a Deus pelos netos. Está você. Você acha que essa será a resposta porque eu fiz besteira com meus filhos, mas... E você continuará remando. Como conserto isso, pastor? Recebe Deus em sua vida. Convide-o a entrar. Convide-o. E Deus diz: eu posso redimir o tempo. Eu posso redimir o tempo. Eu posso redimir o tempo. Você não faz ele uma parte mais primeiro. Não há mais baldes vazios. Não vou fazer mais baldes vazios. E Deus, eu acredito que o Senhor vai começar a entrar em minha vida agora mesmo. Esse barco é sua vida. Então vou lhe perguntar o seguinte.
Alguns de vocês estão remando e remando e remando. E hoje isso acaba. Nós o convidamos hoje. Nós o convidamos a entrar em nossa vida hoje. E talvez nunca tenha feito isso antes. Ao encerrarmos, talvez nunca tenha feito antes. Vamos, Mark, você está tocando aquela música do Abraham, Mark David. Ok, ótimo. É Abraão que está nessa música? Ele nem sequer aparece na música. Bem, deveria estar. Quem era o primeiro rapaz da música? Jacó, é isso, Jacó. Sim, não, Jacó precisa estar nessa música. Jacó era um desastre ambulante. Jacó precisava convidar Deus para entrar em sua vida. Graças a Deus ele fez. O que é realmente um milagre. Porque para Deus associar seu nome a Abraão, Isaac e associar seu nome a Jacó, isso é loucura. Mas tu que responde às orações. Se houver uma oração que possa fazer agora mudar, é o convite e oração para dizer: Deus, entre em mim. Mude-me de dentro para fora. A Bíblia chama de nascer de novo. Sabe o que é nascer de novo? Você recebe outra chance. Outra chance. Mas desta vez, sua vida, seu barco. Desta vez você não está sozinho. Você tem o Deus de Jacó e também o Deus de Davi. E por melhores que sejam esses nomes, posso lhe dizer qual é o meu nome favorito para Deus? Tu que responde às orações, esse é o meu nome favorito para Deus. Deixa ele responder a oração de renascer. Deixa ele responder a oração: entre em minha vida e me mude. O que é nascer de novo? Como você teve um primeiro nascimento? Jesus diz: você precisa renascer. Ele diz: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. João 3,3. Isso que Jesus disse. Você não pode ir para o céu sem esse segundo nascimento. Você nasce pela primeira vez em um hospital, por uma parteira, em casa, onde quer que... Mas esse segundo nascimento tem que ser espiritual. E isso precisa acontecer agora mesmo. Pode ser um estudante. Alguém o convidou hoje. Você pode estar assistindo online porque alguém compartilhou um link com você. Pode ser terça ou quarta-feira. Não é nem mesmo um domingo em Barbados assistindo isso. África do Sul, Quênia e também Ucrânia. Que você está assistindo na Itália, França. Convidamos todos a entrar. Dizemos: Deus, venha e me mude. E se esse é você, ninguém vai abaixar a cabeça. Isso não é nem privado. Isso é você tomando uma decisão. Estou cansado de remar em minha vida. Quero que Deus entre e me mude. Se for você e você disser: Pastor Tim, quero que ele entre. Quero convidá-lo em minha vida. Eu quero que Deus venha me transformar. Essa é a segunda chance. Isso é nascer de novo. Tão simples como ABC. Eu admito que sou pecador. Acredito que Deus enviou seu filho se tornar meu portador de pecados e ser confessando o Senhor. Que falamos todos os dias, não apenas aos domingos. Hoje pode acontecer com você. Quero fazer essa oração que o leva a essa jornada. Se você está aqui hoje e diz: Pastor Tim, preciso dele em meu barco, preciso dele em minha vida. Sem hesitação. Se for o seu caso, varanda, andar principal, Pastor Tim, quando orares, me colocaria também? Quero iniciar uma jornada. Levante a mão o mais alto que puder. Levante ao máximo. Mantenham-nas levantadas ali. Mantenham-nas levantadas ali. Obrigado. Varanda. Peru. Obrigado. Sabe o que vou lhe pedir para fazer? Eu sei que suas mãos estão levantadas. Vou pedir que tomes um segundo passo. Você poderia vir aqui mesmo? Vamos, saia do seu assento agora. E se você deveria ter levantado a mão, venha por ali. Varanda, vamos esperar por vocês. Isso é importante. Deus vai fazer isso. Levante-se, Deus vai fazer isso. Deus vai alcançar. Estou feliz que vocês estão aqui. Estou feliz que você está aqui hoje. Estou feliz. Cada um de vocês... Vamos, saia rápido do assento. Não espere por ninguém. Apenas vá, preciso acertar nisso. Quero ir em meu barco hoje. Eu quero que ele me transforme de dentro para fora. E é por isso que Deus fará isso. Se você deveria ter levantado a mão e não o fez, venha até aqui. Porque Deus vai fazer isso por você hoje. Deus tem, vamos esperar pela sua varanda. Esperaremos por você. Vamos esperar que Deus venha e faça isso. Estou feliz que você está aqui hoje. Estou tão grato que você está aqui hoje. Que bênção. Venham aqui. Toda a família. Mãe e filha. É isso. Vamos.
Amém. 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 Isso. Amém. Amém. Isso. Amém. Aleluia. 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 Este é o começo. É o começo. Quando encontrá-lo, você vai parar de remar. Você para de remar e diz: Deus, entre e me mude. Temos algumas pessoas da varanda chegando. Esperaremos por vocês. Vamos lá, pessoal, varanda. Descendo. Agora, essas pessoas estão chegando, um novo começo de vida, um novo começo. Vamos começar. Vamos lá, pessoal, desçam. Estou tão feliz que vocês estão aqui. Fazem a melhor coisa. Não há mais remo. Não há mais remo para vocês. Não há mais remo. É o início de uma nova história. Ei, podemos todos orar juntos. Vamos todos orar juntos. Diga: querido Senhor Jesus, acredito que você é o Filho de Deus. Eu acredito que na cruz você levou meu pecado, minha vergonha e minha culpa, e você morreu por isso. Tu enfrentou o inferno por mim, para eu não fosse. Tu ressuscitou dos mortos, para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com seu Pai. Hoje, Senhor Jesus, eu me afasto do meu pecado para nascer de novo. Certo, agora diga isso alto. Deus é meu Pai. Jesus é meu Salvador. O Espírito Santo é meu ajudante. A Bíblia é meu guia. E o céu é meu lar. Em nome de Jesus. E todos disseram amém e amém. Vamos lá. Agradecemos a Deus pelo que Ele fez aqui.